Olá pessoal, meu nome é Kenny Rogers. Eu sou integrante da Rede Lens, que é uma rede de laboratórios que se dedicam às pesquisas e desenvolvimento de novas tecnologias para eficiência energética e hidráulica para o setor do saneamento, né? E hoje daremos início à nossa aula sobre diagnóstico hidroenergético em sistemas de abastecimento de água. Bem, este curso é uma iniciativa do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, PROCEL, da Eletrobras, e tem o apoio da Rede Lens. Hoje, nós iremos falar sobre como fazer, sobre como realizar um diagnóstico hidroenergético de qualidade e de confiança. É importante frisar que o trabalho de diagnóstico é composto por várias etapas. E nesse tópico, nós iremos nos debruçar no que se refere às atividades de campo, que são as campanhas de medição, né, que envolvem principalmente o trabalho de medição de parâmetros elétricos, medição de parâmetros hidráulicos e mecânicos. Ora, falamos em campanhas de medição. Mas por que falamos em campanhas de medição? Falamos nesse tópico porque sabemos que para realizar um diagnóstico de qualquer natureza sobre uma determinada coisa, é preciso conhecê-la detalhadamente. Conhecer o seu funcionamento, conhecer sua dinâmica, né? Investigar todos os fatores intervenientes à sua operação, até mesmo externalidades, né, que possam influenciar esse sistema, né? Então temos que ter em mente sempre que para realizar um diagnóstico de qualquer natureza é preciso conhecer. E para conhecer um sistema é imprescindível e é preciso medir. E já que falamos em atividades de campo, né, falaremos também nesse tópico das atividades que antecedem a etapa de medição. Nós veremos que para medir, né, é preciso um conhecimento prévio, né, de várias características do sistema, né? E esse conhecimento prévio, né, se dará pela elaboração, né, ou construção do que chamaremos aqui de listas de verificação. Bem, veremos então que é a partir das listas de verificação que poderemos planejar. É a partir das listas de verificação que poderemos planejar e escolher as metodologias que serão utilizadas nas medições. Ou seja, que tecnologias serão empregadas na medição, né? A viabilidade técnica da utilização de alguns instrumentos, né? De instrumentos diversos. A viabilidade técnica também e econômica, principalmente, da realização do próprio diagnóstico hidroenergético. Veja, agora falamos em planejamento de medições, né? Que também é uma etapa que nunca deve ser ignorada. O planejamento das medições não deve ser confundido, porém, né, com as listas de verificação, né? Pois, na verdade, serão as listas de verificação que irão subsidiar, né, o planejamento das medições, que vão alicerçar o planejamento das medições. Bem, antes de irmos à frente, né, será importante, e é importante para nosso estudo, atentar para uma breve definição sobre diagnóstico hidroenergético, né, o que vem a ser e o que é esperado de um diagnóstico hidroenergético, né? E assim poderemos seguir adiante tendo esta definição como norte para o nosso estudo. Vamos lá?
Bem, pessoal, continuando, dando sequência ao nosso entendimento e ao nosso estudo sobre diagnóstico hidroenergético de sistemas de bombeamento ou sistemas de abastecimento de água, né? Seguimos para uma breve definição, um breve entendimento do que seja um diagnóstico hidroenergético, né? Então, o diagnóstico hidroenergético de um sistema consiste na utilização de métodos e tecnologias para determinar as possibilidades de ganho em eficiência hidroenergética desse sistema, né? Sendo seu produto final, né, um relatório de recomendações, intervenções e as respectivas estimativas de redução de consumo de energia elétrica por esse sistema. É importante salientar também e considerar que num diagnóstico hidroenergético, a redução de perdas de água também é levada em conta, né? Uma vez que a redução das perdas de água possibilita uma redução também na demanda de água, né? E com isso teremos menores vazões a serem bombeadas, menores necessidades, né, de volumes bombeados, né? E consequentemente ocasionar um menor consumo de energia elétrica, né, para este fim. Então, é esta a definição que irá nortear os nossos estudos, a nossa sequência de estudos sobre diagnóstico hidroenergético e seus procedimentos para realização. Bem, pessoal, para que um diagnóstico hidroenergético seja bem executado e para que seu resultado final seja realmente satisfatório, né, é preciso, antes de qualquer coisa, definir, antes de tudo, a finalidade desse diagnóstico, né? Ou seja, os objetivos do trabalho devem estar previamente definidos, né? Isso para que os profissionais estejam focados e bem direcionados, né, na resolução desses problemas. E para que as informações levantadas nas campanhas de medição e no próprio diagnóstico sejam pertinentes ao nosso problema. Com os objetivos bem definidos, né, bem determinados, né, podemos então planejar melhor as estratégias para o levantamento das informações desejadas. Outro aspecto que potencializamos com objetivos bem sólidos é a fluidez dos trabalhos que serão realizados pelos profissionais de campo, por exemplo. Bem, como podem ser delimitados esses objetivos, né? Nos perguntamos como podem ser delimitados esses objetivos e que tipos de objetivos procuramos alcançar com o diagnóstico, né? Bem, ele pode estar, né, o diagnóstico pode estar, por exemplo, focado no estudo apenas de um componente do sistema, né, de apenas um fator para a eficientização, né, por exemplo, na reabilitação somente de uma linha adutora, né, e visar verificar o aumento da altura manométrica dessa adutora em função da idade avançada das tubulações, ou mesmo pela má conservação das tubulações, e por fim propor as soluções apenas no aspecto da sua reabilitação, com vistas à redução da potência necessária para a adução da água, né, e consequentemente uma redução do consumo de energia elétrica necessária para aduzir os volumes de água, né? Por outro lado, pode-se também estar objetivando, em um trabalho de diagnóstico,
avaliar a eficiência energética e as condições de projeto de apenas uma elevatória, né, englobando seus motores, bombas e acessórios, o projeto em si da elevatória, né, e visar também as soluções, né, porém apenas nessa ótica, né, ou ainda o diagnóstico hidroenergético pode debruçar-se em um trabalho completo, né, um diagnóstico desde a captação da água, passando pelas suas unidades elevatórias, né, de água tratada, e pelo gerenciamento também muito importante dos reservatórios, né, a dinâmica dos reservatórios, a sua utilização, né, até a distribuição final, né, a distribuição ao consumidor final. Então, os objetivos do diagnóstico têm que estar bem definidos, né, para que o trabalho ocorra com eficiência e fluidez. Bem, pessoal, já discutimos anteriormente bastante, né, sobre as definições acerca de um diagnóstico hidroenergético em seus mais variados aspectos, né, e já podemos ter um norte, né, do direcionamento dos nossos estudos. Né, e nós percebemos, né, que um trabalho de diagnóstico, na verdade, é um trabalho de alta complexidade, né? Complexidade técnica, principalmente. Pois trabalhamos com sistemas dinâmicos, né? E não há na realidade, não encontraremos na realidade sistemas idênticos. Né? Na verdade, no âmbito do abastecimento de água, das empresas de abastecimento de água, das companhias, nós vamos encontrar projetos de tipologias diversas, né? Cada uma com suas peculiaridades, com as suas necessidades, especificidades de projeto. Né? Então, avaliando dessa forma, né, dentro desse contexto, é notável a necessidade de conhecer um sistema em sua plenitude antes mesmo de apontar soluções para esse sistema, né? Antes de apontar possíveis problemas. Então, o que queremos dizer aqui, né? O que devemos considerar e enfatizar aqui é que não podemos, de forma alguma, né, destinar ou direcionar recursos financeiros, né, na eficientização de um sistema, na intervenção de um sistema, o qual nós não conhecemos seus problemas, né, o qual nós não conhecemos suas deficiências. Né, e não há forma segura, né, de conhecer um sistema senão pela realização de medições reais, medições de campo, né? Medições em campo de todas as grandezas que regem esse sistema. Né? Sejam elas grandezas elétricas, grandezas hidráulicas, grandezas mecânicas. Né? Então, não podemos nunca, em hipótese alguma, dissociar diagnóstico hidroenergético, né, dos trabalhos de medição de campo. Tudo bem? Então, como já enfatizamos anteriormente, as medições de campo devem ser realizadas de forma bem planejada. Né? As medições de campos têm que ser bem planejadas, né? Com procedimentos e técnicas previamente definidas, né? E muito bem definidas. As medições de campo, sem dúvidas, né?
uma das fases mais dispendiosas de um trabalho de diagnóstico hidroenergético. Né? E por que nós enfatizamos que é uma das principais etapas e ela é bastante dispendiosa? Né? O que acontece é que essa fase requer, né, uma grande mobilização de engenheiros, né, e de técnicos especializados, né, para a instalação e a operação de equipamentos que muitas vezes são equipamentos específicos, né, especiais, né, em que necessitam de uma mão de obra muito qualificada. Podemos até dizer que os profissionais com a competência, né, de instalar e operar esses tipos de aparelhos, né, de equipamentos, né, são muito valorizados. Né, pois ainda são poucos no mercado esse tipo de profissional. Né. O que acontece é que cursos de capacitação, né, nesse setor, né, ainda é muito incipiente aqui no Brasil nesse sentido. Pois bem, pessoal, né, nesse contexto que estamos tratando, né, é evidente, né, que devemos planejar bem as campanhas de medição, né, para aproveitar ao máximo, né, os profissionais de campo, né, e dar fluidez aos trabalhos, né, ganhar tempo, né, realizando tarefas objetivas. Né, e ao final de todo o trabalho obter as respostas esperadas, né, o mais rápido possível, né, sem comprometer, no entanto, a qualidade, é claro, do trabalho. Então, pessoal, até agora vimos que a realização de um diagnóstico hidroenergético no sistema é um trabalho complexo. Né? E nós temos então que cumprir, né, etapas sistemáticas para a realização desse tipo de trabalho. Que temos que levantar informações importantes, né, sobre todo o sistema, a amplitude do sistema, né, como um todo, a fim de conhecer bem, né, o objeto de estudo, né, do diagnóstico. Né? Então, então construir, né, nossas listas de verificação, né, que nós citamos anteriormente, da sua necessidade, e vamos um pouco mais na frente detalhar, né, sobre a construção e os itens que compõem as listas de verificação. Entendemos também que precisamos realizar medições dos parâmetros elétricos, hidráulicos e mecânicos para podermos obter dados reais do sistema. Né? Então, vimos também que para que as medições ocorram de forma prática, objetiva, né, e sem equívocos, é preciso que essas medições, né, essas campanhas de medições sejam bem planejadas, né, e utilizado como base de planejamento, né, essa lista de providências, né, essa lista de verificação. Né. Pois em resumo, são essas listas de verificação que vão alicerçar, né, as nossas atividades de campo. Bem, pessoal, percebemos
que essa atividade, né, de campo, de medições e instrumentação requer uma mão de obra especializada, né, e a instalação de equipamentos especiais e a aplicação de métodos e procedimentos específicos para esse fim, né. E esse planejamento também será subsidiado pelas listas de verificação. Então, agora vamos conhecer, a partir de agora, né, os itens que irão compor as listas de informações preliminares, né? Aqueles itens que serão fundamentais para elaborar, né, essa que chamamos de listas de verificação. Vamos em frente? Informações preliminares e listas de verificação. Bem, a lista de verificação, né, ela deverá fornecer informações suficientes para proporcionar uma visão ampla do sistema a ser diagnosticado, né? E ser suficientes, né? Essas informações têm que ser suficientes para o planejamento das medições, né? E essa lista irá contribuir também, né, para a elaboração de um relatório ao fim do trabalho que contará com todas as recomendações de eficientização do sistema, né? Então, vejamos o que deverá compor essas listas de verificação. Podemos começar com as plantas, né, de locação e localização, né? Então, pessoal, essas listas de locação e localização devem contemplar, de preferência, né, e em especial, as instalações de bombeamento, claro, óbvio, né, as adutoras, né, os reservatórios, né, se possível, as zonas de influência, né, e outros equipamentos que existam, né, no nosso sistema. Algumas companhias, na verdade, já dispõem desse material, né? Caso contrário, caso as companhias não forneçam esse material, né, para a elaboração dessas plantas de locação e localização, né, nós podemos utilizar recursos e ferramentas, né, como hoje nós temos o Google Earth, né, o Google Maps, ou outros recursos similares, né, que possibilitem nós construirmos essas plantas de localização e plantas de locação dos equipamentos, né? Em ambos os casos, né, ou a partir do Google Earth, ou do Google Maps, ou de outros recursos, né, as plantas de localização devem ser validadas a partir de visitas in loco. Isso é indispensável, né? Devemos confirmar essas plantas de localização e validá-las a partir de visitas em campo, né? In loco, né? Muitas vezes encontramos aglomerados de estações elevatórias e sistemas, né? Muitas vezes sem identificação visível, né? Então, é muito importante reunir as informações de localização, de locação, né? Posteriormente também servirão para compor o relatório final do diagnóstico, né? Pois bem, pessoal, outro tópico que deve estar inserido nas listas de verificação, né, são os diagramas
elétricos e diagramas hidráulicos, né, simplificados, né, são primordiais nas listas de verificação. Né? Por quê, pessoal? Porque esses diagramas são muito importantes para facilitar a visão geral e integrada do sistema. Né? Nesse diagrama, devemos destacar até possivelmente alguns pontos já de medição, né? Ou existentes ou pontos potenciais, né? Para medição. O que acontece, infelizmente, é que nem sempre esses diagramas existem, né? Nem sempre eles estão disponíveis, né? Pelas empresas gestoras do sistema. Né? Sendo assim, é recomendado que esses diagramas, né, sejam feitos, sejam elaborados, né, na sua inexistência. Eles devem ser realmente elaborados, construídos, né, ou complementados, né, caso eles já existam, né, complementados ou corrigidos. Né. Pois bem, pessoal. Então, vejamos aqui um exemplo prático, né, de um diagrama hidráulico simplificado, onde nós podemos visualizar vários componentes do sistema, né, a partir dessa visualização. Então, é notável, né, vocês podem verificar, né, que com essa visão mais ampla, podemos entender melhor o que vamos trabalhar. Veja, com uma breve olhada, né, nesse diagrama que nós estamos apresentando, já podemos identificar, né, nesse sentido vários aparelhos, né, como podemos ver reservatórios nesse diagrama, né, elevatórias, né, que aqui temos duas, né, e as vemos identificadas pelas siglas EAT04, né, elevatória de água tratada 04. Né, temos outra um pouco mais em cima, nomeada de EAT03, elevatória de água tratada 3. Né? E visualizamos também que a primeira, né, a ETA04, trata-se de um sistema que funciona com duas bombas em paralelo. É isso mesmo? Sendo uma reserva. Isso, a partir de uma legenda, nós vemos que a bomba, né, o conjunto motor-bomba da EAT04, né, simbolizada pela letra B2, na verdade, um conjunto motor-bomba operando em estado de reserva. Né? Então, essa informação é bem simples de visualizar a partir de um diagrama unifilar hidráulico. Né? A segunda elevatória deste diagrama, né, a ETA03, visualizamos bem aqui de forma rápida que ela é composta de apenas um conjunto simples, né, um conjunto motor-bomba simples. Né? Ou seja, essa elevatória não detém de outros conjuntos, como por exemplo reserva ou de revezamento. Né? Nesse diagrama, né, simplificado, podemos perceber também que há um quadro, né, trazendo informações
importantes sobre o sistema, né? Sobre os conjuntos motor-bomba. Né? Como, por exemplo, observamos que o quadro traz dados sobre vazão, dados sobre altura manométrica dos conjuntos motor-bomba, né? E ainda traz a potência instalada correspondente a esses conjuntos motor-bomba. Então é importante, né, muito importante que tenhamos essas informações, né, que tenhamos em mãos, né, este diagrama hidráulico simplificado. É possível notar ainda, né, nesse diagrama hidráulico, né, a existência e alocação de algumas válvulas, né, algumas VRPs existentes no sistema. Então, devemos buscar outras informações sobre essas válvulas, sobre, sobre a sua funcionalidade, né, sobre a sua operação, né, pois muitas vezes, né, muitos desses equipamentos ficam obsoletos com o tempo, né, e são outrora desativados, né, por sua vez. Nem sempre sua desativação ou sua remoção do sistema constam nos cadastros. Né? Então, mesmo que conste esses aparelhos no diagrama unifilar hidráulico ou elétrico, né, nesse caso hidráulico, né, essas informações, né, têm sem dúvidas que ser confirmadas, né, têm que ser validadas, como já citamos, com visitas prévias, né, em loco. Pois bem, nesse diagrama vemos ainda, né, as áreas de influências, né, ou zonas de distribuição de água, que nada mais é as áreas de abastecimento que são tocadas por esse sistema, né, que são abastecidas por esse sistema. Outro tópico importante, né, na composição das listas de verificação são as contas de energia, né? As contas de energia da unidade consumidora. Né? Contas essas que nós podemos obter facilmente, né? Tanto na concessionária como nos departamentos da companhia de saneamento. E por que essas contas são importantes? Né? Então nos perguntamos por que, né, elas têm que ser consideradas. O que essas contas vão nos trazer de informações para compor essa lista de verificação? Né? Bem, pessoal, né, a conta de energia elétrica, né, dessas unidades podem fornecer informações muito relevantes sobre o sistema. Por exemplo, como dados do medidor de energia, né, leituras e consumos característicos. É verdade, é bem verdade, né, que as companhias costumam medir o consumo de energia de forma mais geral, né? Ou seja, é comum, nós vamos encontrar muito, né, diversas instalações de uma mesma área, né, em uma mesma área, diversas estações, né, diversos sistemas, diversas instalações, né, agregadas ao mesmo medidor de energia. Certo? Bem,
não é o ideal, né? Mas, apesar disso, né, a memória de massa desses medidores podem fornecer informações importantes sobre o regime operacional e até mesmo eventuais falhas que possam estar acontecendo, que está ocorrendo no sistema. Bem, o próximo tópico, né, que citaremos, né, é a necessidade de um diagrama unifilar elétrico. Diagrama unifilar elétrico. Nós acabamos de passar pelo diagrama unifilar hidráulico simplificado e nós também temos que considerar, né, e o diagrama unifilar elétrico. Né? Então, pessoal, esse diagrama, né, mais detalhado nos dá uma compreensão mais abrangente do funcionamento, né, elétrico dessas instalações. Né? Assim como o diagrama anterior nos permitiu aquela visão integrada do sistema, aquela visão ampla do sistema, assim também o diagrama unifilar elétrico, né, irá nos proporcionar essa visão. Então, pessoal, vejamos então um exemplo bem prático, né, de um diagrama unifilar elétrico bem comum. Certo? Ok? Então, pessoal, né, assim, de forma similar ao que já foi dito, ao diagrama hidráulico anterior, né, podemos, de forma análoga, né, identificar, né, vários componentes e equipamentos elétricos possivelmente instalados na nossa estação elevatória. Né? Então, nesse diagrama que nós estamos visualizando, né, podemos identificar, né, e verificar a magnitude, né, da robustez de vários equipamentos, né, como a bitola de cabos, né, barramentos, posicionamento de barramentos. Podemos também visualizar a potência instalada nessa elevatória, não é verdade? Nós podemos visualizar a potência instalada. O posicionamento, nós identificamos o posicionamento, né, e a direção do medidor de energia da concessionária, né, é facilmente visualizado nesse diagrama. Né. Características de transformadores e suas respectivas potências. Né. Visualizamos componentes de proteção elétrica, né, e etc. Né. Então, pessoal, é a partir desse tipo de estudo, né, da avaliação desses diagramas, que podemos então, enfim, definir, né, os tipos, né, e o porte de equipamentos que serão, ao final, utilizados para realizar as medições. Né? E assim levar a campo os equipamentos mais adequados para a realização das medições. Né? Então, mais uma vez, fica evidente que essas listas de verificação são extremamente cruciais, importantes, né, para o planejamento das medições dos parâmetros, sejam eles elétricos, hidráulicos ou mecânicos. Ok, pessoal? Vamos em frente. O próximo item que iremos abordar
e que também compõe, é componente importante das listas de verificação, né, é o cadastro técnico dos equipamentos instalados no sistema. Né? Mesmo que algumas informações, né, já estejam contidas como nos diagramas unifilar, hidráulico e elétrico, como nós vimos anteriormente, né, outras informações que são igualmente importantes, né, não constam, né, nesses diagramas, ou não é comum constar nesses diagramas. Ok? Então, o cadastro técnico que nós trabalhamos contém informações essenciais para o planejamento das medições de campo. Né? Como, por exemplo, as informações sobre o diâmetro, né, e tipo de material que constituem as tubulações. Né? Também contém informações sobre a alocação em escala, né, de válvulas de controle, de ventosas e outros dispositivos. É isso? E suas características de diâmetro, enfim. Outra informação muito importante do cadastro técnico, né, que são os perfis topográficos das adutoras, não é isso? Então, com todas as cotas ao longo da linha de adução, né, a sua extensão, né, a sua extensão métrica, né, desde o barrilete, né, de recalque, como até os pontos mais distantes da adutora, como os reservatórios que receberão a contribuição de água. Então, essas informações, né, de cotas ao longo da linha adutora, né, é imprescindível para cálculos de coeficientes de perda de carga, né, e avaliação das condições da tubulação em geral. Também no cadastro técnico, né, que iremos visualizar, né, através de um esquema de desenho geométrico, né, as tubulações de entrada e de saída dos conjuntos motor-bomba, né, e seus equipamentos, né, assim como os esquemas de alimentação dos reservatórios e suas áreas de influência. Né. Então, é extremamente importante o cadastro técnico dos equipamentos do sistema. Né. Ainda no item, né, do cadastro dos equipamentos do sistema, devemos, por supor, agregar também os catálogos referentes aos equipamentos instalados, né? Por que não? Né? Na verdade, os catálogos somente não. Os catálogos e os manuais das bombas, assim como os manuais das válvulas e qualquer outros componentes disponíveis no sistema. Né? Ora, mas por que precisamos desse tipo de material, desse tipo de literatura? Porque precisamos desses catálogos e manuais. Né? Devemos nos perguntar. Pois bem, pessoal, este material, né, fornecido
né, que acompanham os equipamentos, eles contêm informações específicas dos fabricantes, né, muito importantes para o seu bom funcionamento, né, como, a forma correta da sua instalação, né, recomendações dos procedimentos de manutenção, os procedimentos de manutenção preventiva, os procedimentos de manutenção corretiva desses equipamentos, né? Da expectativa, informações da expectativa de vida útil desses equipamentos, né? Mas também não só isso, né? Esses manuais fornecem informações, né, imprescindíveis também para a instalação, né, de equipamentos de medição. A exemplo de algumas bombas, né, que vinham unidas, por exemplo, de orifícios, né, reservados especialmente para a instalação de manômetros, né, ou outros tipos de transdutores para a realização dos ensaios e levantamento das curvas características daquele conjunto de motor-bomba. Então, pessoal, é importante, né, a observância desse material, né, disponibilizado pelos fabricantes. Né? Outro item, né, que devemos considerar, e não menos importante que os outros, né, é o cadastro, né, dos pontos de medição já existentes, né, ou pontos potenciais de medição. No planejamento das medições, na verdade, o planejamento das medições é preferencial, né, que consideremos esses pontos como principais, né, esses pontos pré-existentes ou potenciais, né, como principais alternativas para a instalação de equipamentos. Né? Uma vez que, em um primeiro momento, podemos explicar isso pelo fato de que estes locais pré-existentes já detêm as condições técnicas adequadas, né? Condições técnicas adequadas, né, e necessárias para a realização da instalação de equipamentos. Né? Mas podemos nos perguntar quais seriam essas condições que procuramos para eleger um local como um ponto de medição. Né? Que seriam essas condições adequadas? Bem, podemos citar, né, por exemplo, que geralmente esses pontos pré-existentes, né, eles já detêm a distância correta, né, e adequada entre o ponto de medição e outros equipamentos que possam interferir nas leituras. Né? Sabemos que alguns equipamentos requerem uma distância, né, razoável, né, de outros, como por exemplo, né, a leitura, né, a medição de vazão, né, por um equipamento pode ser influenciada ou perturbada, né, por uma válvula que esteja instalada muito próxima do ponto de medição. Né? Então, convence que os pontos de medição pré-existentes ou potenciais já detêm essas distâncias, né, necessárias para
o bom funcionamento dos equipamentos de medição. Outro aspecto relevante, né, é também o aproveitamento da infraestrutura pré-existente. Né? Por exemplo, na existência de pontos de medição para o monitoramento de vazão ou pressão, né, em um determinado ponto de uma linha adutora, né, uma tubulação, né, na inexistência desse ponto de medição, será preciso muitas vezes realizar escavação, né, dessa tubulação, né, para descobrir essa tubulação. Né. E não só isso, né, criar um acesso, né, nessa mesma tubulação, ou seja, fazer uma perfuração, um orifício nessa tubulação para a inserção do equipamento. Né? Por exemplo, a instalação de um TAP, né? Um equipamento um aparelho muito comum, né? Nos pontos de medição em tubulação, né? E uma vez que um TAP, que esse dispositivo é instalado, ele deve permanecer na tubulação e posteriormente constar, né, no cadastro geral de equipamentos, assim como válvulas ventosas, o TAP também deve constar, né, no cadastro de equipamentos. Né? Pois bem, pessoal. Pessoal, é preciso, assim como também é possível, né, verificar se existe um centro de controle, né, que gerencia o sistema. Né? Geralmente conhecemos esses centros de controles como CCO, Centro de Controle Operacional, né? Ou outra sigla, outra nomenclatura similar. Né? Devemos verificar se a unidade de telemetria registrando, né, dados elétricos como tensões, correntes e potências, assim como dados hidráulicos de vazão, pressão, níveis e volumes de reservatório. Né? E é importante verificar se essas unidades de telemetria, né, detêm um banco de dados, né, contendo um histórico, né, dessas medições, dessas informações, um histórico dos dados coletados, né, e acesso a essas informações. Ora, se nós conseguirmos, né, a validação desses dados, né, com a validação desses dados, e em posse, né, e em nossas mãos, uma série histórica, né, de coleta de dados, né, poderemos construir, né, um retrospecto muito mais elaborado e profundo, né, sobre o sistema que está sendo estudado. Então, isso irá também potencializar o nosso diagnóstico, né? Torná-lo um diagnóstico muito mais robusto. Né? Então, será possível, a partir de todo esse embasamento de informações, né, traçar estratégias, né, propor soluções, né, e ao fim do diagnóstico, no seu relatório final, obviamente, né, indicar e propor as intervenções de uma forma muito mais eficiente, de uma forma muito mais objetiva, né, e de uma forma que possamos alcançar, né, de forma muito mais prática, né, os resultados esperados com o diagnóstico hidroenergético. Vamos lá, pessoal. Agora, sobre o item que também compõe
também é componente das listas de verificação, né? São os procedimentos ou levantamento dos procedimentos, né, de operação e manutenção. Sobre esse tópico, né, é importante, né, convirmos que devemos construir, né, devemos elaborar em uma tabela com os horários de acionamento e os horários de parada dos conjuntos motor-bomba. Né? Isso para que possamos visualizar, né, como se dá a operação individual, né, mas não somente individual, mas também como a operação em paralelo desses conjuntos motor-bomba, né? Assim como visualizar a existência, né, de equipamentos reserva ou de revezamento e seu funcionamento. Né? Um segundo ponto, né, é a verificação de funcionamento desses conjuntos motor-bomba em horários de ponta. Né? Se nós tivermos essa tabela de operação, será fácil, né, verificar o funcionamento desses equipamentos em horário de ponta. Né? Então, pessoal, esse horário de ponta, né, que nós tanto falamos, né, ele deve ser sempre que possível evitado, né, visto que o custo de energia nesse horário é substancialmente mais elevado. Né? O horário de ponta, né, não devemos esquecer desse item, que o horário de ponta deve ser sempre evitado. Por quê? Porque é um horário de pico onde as companhias, né, elas cobram uma tarifa diferenciada para o consumo de energia nesse horário. Né? E essas tarifas são realmente significativamente mais elevadas. Então, o funcionamento dos conjuntos motor-bomba, do sistema, dentro do horário de ponta, deve sempre que possível ser evitado. Então, a observância dos procedimentos de acionamento e de parada dos conjuntos motor-bomba também é um fator importante para se verificar. Né? Se está sendo feita de forma correta, com a escorva, né, das bombas, o controle da corrente elétrica, a fim de evitar danos aos equipamentos, né, e, consequentemente, a diminuição de sua vida útil. Né? Então, é também importante, né, verificar a existência e o nível da automação instalada para a operação desses sistemas. Pessoal, outro procedimento, né, de operação que deve sempre ser observado, certo? E nunca ser omisso, omitido, né, é a verificação da operação dos reservatórios quanto ao gerenciamento dos níveis dinâmicos do volume desse reservatório, em detrimento das curvas de demanda. Né? Pois, na verdade, essa verificação, né, de que falo, né, da operação dos reservatórios, pode nos indicar, né, e direcionar sobre o grau de aproveitamento do volume dos reservatórios, né, em sua plenitude. Porque o que muito acontece, o que é muito comum nós encontrarmos, né, é o mau gerenciamento dos níveis do reservatório. Né? E é esse mau gerenciamento que, por algumas vezes, nos força a trabalhar com um sistema
é acionado em horário de ponta, em um horário que poderia ser evitado e que é um horário de maior custo financeiro. Né? Pois bem, pessoal, em sequência, após a elaboração e a construção dessas listas de verificação, que, como vimos, é um sumário técnico e cadastral do sistema, né, será preciso, né, validar essas listas de verificação, ou seja, confirmá-las, as informações que nós obtivemos. Né. Esta validação, né, poderá ser feita, ou poderá, né, ser feita através de ajustes dessas informações, ou mesmo da complementação de informações que tenham sido por algum motivo omitidas. Né? Então, esses ajustes, essa validação, né, da lista de verificação, deverá sempre, né, ser feita em campo, né, em loco. Né? A validação das informações contidas nas listas de verificação devem ser sempre validadas e feitas por inspeção em campo, né? Em visualização em loco. Né? O que acontece é que muitas dessas informações cedidas pelos gestores, né, dos sistemas, né, podem estar, por sua vez, desatualizadas, né, como já dissemos anteriormente. Né? E isso é mais comum do que podemos pensar, né? Na verdade. Então, devemos considerar, sim, que muitas vezes o cadastro técnico, né, os cadastros técnicos elaborados pela empresa operadora do sistema não são confiáveis. Né? Então, devemos considerar essa hipótese. Então, ou podem simplesmente estar desatualizadas. Né? Logo, a confirmação, né, destas informações devem sim ser feitas por inspeção visual. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Todo esse trabalho de verificação, né, todo esse trabalho de complementação e ajuste, né, dos cadastros obtidos previamente, as informações obtidas previamente, não devem ser feitas durante as medições. Tudo bem? A validação e os ajustes das informações dos cadastros obtidos previamente não devem ser feitas durante as campanhas de medição, certo? Mas sim em visitas prévias. Né? E também deve ser feita a verificação do estado de funcionabilidade, né, das instalações, ou seja, se realmente encontra-se ativas, né, ou se encontram em manutenção, né, ou mesmo desativadas. Né? Essa etapa de ajuste, né, deve mesmo ser realizada em visitas prévias, né? Não nas campanhas de medição, pois nas visitas de medição, nas campanhas de medição, os técnicos devem estar focados na instalação e na operação de instrumentos, né, complexos, e devemos evitar equívocos que possam, por sua vez, comprometer a confiança, né, nos dados de medição, certo? Comprometer a qualidade desses dados. Bem, nas visitas prévias, né, na visita prévia, né, outros aspectos devem ser observados e de forma também muito cuidadosa. Né? Essas visitas devemos avaliar as condições de infraestrutura, né, que tenhamos a encontrar e prever situações que possam interferir, né, ou pôr em risco as medições.
como, por exemplo, umidade, né? Características de superaquecimento de componentes, né? Qualidade do aterramento, né, das instalações, né? Entre outras coisas que possam ser pertinentes nesse sentido. Também deve-se listar, né, o estado de limpeza e da conservações, né, e da conservação das instalações, né, que irão ser trabalhadas. Né? Então, pessoal, essas informações, entre outras, né, devem conter no relatório final do diagnóstico. Né? Bem, assim nós concluímos, né, nosso estudo, né, sobre as informações preliminares ao diagnóstico hidroenergético, né, e a composição das listas de verificação. Tudo bem, pessoal? Na próxima aula, nós iremos nos dedicar ao tema do planejamento das medições de campo. Até lá!